Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez aqui juntos, reunidos, conversando sobre a doutrina espírita, sobre o cristianismo redivivo, consolador, prometido pelo Cristo de Deus à humanidade. Principalmente nesse mês de abril, que para a gente é um mês especial, né? Especialíssimo até. No dia 18 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Espiritismo, uma lei federal criada em maio de 2022, fazendo uma homenagem, né, ao Livro dos Espíritos, a obra basilar. Podemos dizer que ela é o alicerce de um edifício, né? Porque foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, é a parte filosófica da doutrina espírita, é o livro que contém 1019 perguntas com 1019 respostas, e podemos afirmar, sem medo de errar, que é um livro atualíssimo, completando esse ano 167 anos de sua publicação. Então esse livro ele é dividido em 4 partes e depois cada parte ela foi consubstanciada em um livro específico. No nosso caso, nós falaremos da terceira obra, né, que também é da terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, e que teve um direcionamento, um aprofundamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a terceira obra, de uma quantidade de 5 obras básicas que compõem o corpo doutrinário principal do Espiritismo. Nós temos várias outras obras, mas estas 5 obras são aquelas que nós temos como salutar, né? São obras importantíssimas que devem ser estudadas e não apenas lidas, né, mas estudadas por todos aqueles que se dizem espíritas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a terceira obra, foi lançado no dia 15 de abril de 1864. Como eu disse, retrata a parte moral. Ele apresenta os ensinos do Cristo de Deus. E, de alguma forma, esse livro, ele é composto, né, de 28 capítulos, são mensagens, né, principalmente, são os ensinos que Jesus levou quando veio a este mundo, porque nós entendemos que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele legou à humanidade 3 revelações específicas, 3 revelações básicas. Nós temos em Moisés a primeira revelação, que veio trazer o Deus único, né? O Deus justo, veio trazer a ideia de justiça. Mas ele apresentou um Deus vingativo, perverso, aquele Deus que não perdoa, aquele Deus irado. E aí então veio a mensagem do Cristo, e não Cristo enquanto pessoa é a segunda revelação, mas a sua mensagem, porque o Cristo nós conhecemos a história dele, né, mais ou menos, da sua existência, e então ele veio trazer pessoalmente a sua mensagem, que é a mensagem da verdade. E antes de retornar ao mundo espiritual, ele nos disse que pediria ao Pai que nos enviasse um novo Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não poderia ver, mas estaria sempre conosco, relembrando aquilo que ele dissera, né? E, de alguma forma, nos ensinando coisas novas. Então, hoje nós temos o Espiritismo como terceira revelação e esse Consolador prometido pelo Mestre Jesus. O mais importante, quando nós nos propomos ao estudo sistemático da doutrina espírita, e em especial o Evangelho,
Porque o Evangelho, ele de alguma forma, ele está presente praticamente em todas as reuniões, seja reuniões públicas, sejam reuniões privadas. Quase sempre as pessoas fazem uma leitura, aquela leitura com a intenção de uma compreensão, porque a gente tem que ter a ideia que este livro ele deve ser estudado. Aqui nós chamamos de estudo-ação. A leitura nos remete a uma compreensão, ao entendimento, né? Mudamos alguns comportamentos, mudamos algumas atitudes, mas a leitura-ação, ela permite a verdadeira aprendizagem. Porque quando você estuda profundamente esta obra, a reflexão e a busca do autoconhecimento passa a ser uma constante. Então, o grande problema, né, a gente cita muito isso em nossas palestras, é que quase sempre esse livro ele é aberto de uma forma aleatória. Seja no culto do Evangelho no Lar, seja lá no início de uma reunião, no final de uma reunião. Então, ele é aberto de uma forma aleatória. Ou seja, se você abre aleatoriamente, quase sempre não há sequência do estudo, né, de uma determinada mensagem, porque existem mensagens aqui que são muito longas. A dependendo do tempo que você vai ler, o tempo se tornará curto para que a mensagem seja toda ela lida. Então, abre-se aleatoriamente e também tem uma outra ideia, né, uma ideia ritualística, que muitos irmãos têm uma compreensão assim, que quando ele abre de uma forma aleatória, que ele chama ao acaso, é como se fosse uma mensagem direcionada a ele. É como se o espírito protetor, os espíritos amigos estivessem dizendo a ele, olha, você precisa fazer isso, você necessita disso. Então é como se fosse uma mensagem pessoal, individualista, né? Aí a gente fala assim, é como se as demais mensagens do livro não tivessem a sua importância. Então essa é a nossa preocupação, porque o Evangelho, como as outras obras básicas, elas necessitam de um estudo aprofundado para que haja realmente a ação, né? Não é ficar só desenvolvendo somente o intelecto, mas acima de tudo é desenvolver a moral. E a moral ela é desenvolvida a partir do momento que você coloca em prática o seu conhecimento. Então, o objetivo de ter saber ou saberes é para que nós possamos desenvolver a sabedoria. Nós precisamos disso, né? Porque ainda somos espíritos arcaicos, atrasados, tanto moral como intelectualmente. Existem espíritos aí que já vieram colocam em prática a sabedoria, até mesmo sem desenvolver o saber. Então, nós precisamos desse estudo profundo, sistemático, como o próprio Allan Kardec nos apresenta. E quando também nos colocamos, nos predispomos ao estudo do Evangelho, nós começamos quase sempre do capítulo 1. Nós não nos interessamos o que vem antes. Da introdução, do prefácio, da nota da editora e por aí vai. Mas, gente, é de suma importância, principalmente, né, a gente fala em qualquer obra, mas principalmente do Evangelho, a leitura do prefácio. A leitura, a compreensão, o entendimento dessa mensagem. Nós chamamos aqui, né, que todos chamam de prefácio. Ela antecede a introdução, na maioria dos livros. Por quê? Porque o prefácio, ele tem um significado muito grande em todas as obras. Segundo nós buscamos aqui no dicionário, o que é o prefácio? Prefácio nada mais é do que um texto explicativo curto que vem antes da introdução e que antecede a história, com o objetivo precípuo de contextualizar o leitor sobre as páginas que serão
lidas. Vamos resumir, então, um pequeno texto, no caso aqui do Evangelho, né? Nós temos 4 parágrafos, mas de uma dimensão enorme, profunda. Porque quando você lê o prefácio do Evangelho, você já vai ter uma visão extraordinária do que você vai encontrar da introdução em diante. Você vai perceber a veracidade daquelas informações. Você vai entender que o Evangelho não é um livro de ficção. Não é um livro onde as mensagens que ali estão contidas são mensagens do achismo, daquele pensamento de que eu acho que é dessa forma, não. Ou seja, você vai encontrar nitidamente a verdade inserida naquelas mensagens que foram repassadas pelos espíritos amigos, né? Porque a primeira coisa que nós vamos compreender é que Kardec, ele não escreveu o Espiritismo. Ele não é o autor das obras básicas, ele codificou, porque os autores são os espíritos, não é? Então Kardec, ele foi um missionário, aceitou essa missão, porque era um pesquisador, era um professor, era um cientista, aceitou de bom grado essa missão e a colocou em prática, né? E essa missão, ele já havia aceitado bem antes de vir a esse mundo material. Então o prefácio do Evangelho, ele é muito bonito, ele é profundo, ele é uma riqueza de detalhes, assim que nós não fazemos ideia, porque quase sempre nós não estudamos. Mas há uma necessidade enorme de fazermos o estudo deste prefácio. Vamos a ele. O prefácio é do Espírito de Verdade. No rodapé do Evangelho, no final do prefácio, Kardec vai nos falar o seguinte, que o prefácio, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade da obra do Evangelho. Por isso foi colocada aqui como prefácio. 2 pontos importantíssimos: o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade do Evangelho. Em relação ao verdadeiro caráter do Espiritismo, ele vai nos apresentar no livro A Gênese, no capítulo 1, né? A Gênese é a 5ª obra, né, das obras básicas, foi lançada em 1868. Então, no capítulo 1, ele vai nos dar uma visão profunda sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. E no item 13, ele vem falar do caráter divino, do caráter espiritual da revelação. Ele vai falar do caráter espiritual e do caráter científico. O que tange ao caráter espiritual, ele vai explicar de forma bem sucinta que, primeiro, a doutrina espírita veio no tempo certo, predito. A humanidade já tinha, naquele tempo, né, 1867, claro que anterior a ela apareceram outras mensagens, mas a corporificação do Espiritismo aconteceu no momento certo, no momento predito. Não houve uma intervenção humana, ocorreu pela vontade do nosso Cristo, do nosso irmão maior, do nosso governador, e só teve um auxílio da parte humana, mas a mensagem toda ela é fruto dos espíritos amigos. Então esse é o caráter divino. Ou seja, conforme a gente vai ver, então, na leitura da obra, nós já vamos ter certeza absoluta de que não há
Claro, aqui a gente tem dentro da obra algumas colocações de Allan Kardec, porque você vai ver que sempre tem uma mensagem do Cristo, uma mensagem explicativa de Kardec, ou mesmo de algum espírito, e depois as instruções dos espíritos, que é sempre um espírito que teve uma relação com aquela mensagem que eles apresentou ali. Ou seja, então, claramente, a obra, o Evangelho, não é uma obra humana. Teve a participação, sim, dos humanos, médios, né? Do próprio Kardec, mas os autores, conforme a gente vai ver aqui, são os espíritos amigos. Então, Kardec ele vai deixar claro isso no livro A Gênese, como eu disse, no capítulo 1, principalmente no item 13 em diante. Então, o que nos diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? O Espírito de Verdade começa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Os Espíritos do Senhor. Quem são esses Espíritos do Senhor? Todos nós somos, né? Espíritos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes. Mas, especificamente, quem são essas vozes que vieram a esse mundo trazer uma mensagem consoladora? Que veio a este mundo abrir os olhos daqueles que se encontravam cegos, porque davam vazão muito mais à matéria do que o espírito. E os erros que eram cometidos, principalmente por questões religiosas, né, ou pelas religiões, levando as pessoas, às vezes, a uma vivência orgulhosa e egoística. Então, a doutrina espírita ela veio enfrentar esse processo, né? Nós vamos compreender que a doutrina veio para enfrentar principalmente o materialismo, conforme a gente vai ver na conclusão do Livro dos Espíritos. O espiritismo é um antagonismo ao materialismo. Então, a doutrina espírita tem um objetivo claro: trabalhar contra o orgulho, trabalhar contra o egoísmo, trabalhar contra o materialismo, trabalhar contra os erros impostos pelas religiões e, principalmente, exaltar aqueles que trabalhavam profundamente na divulgação do Evangelho do Cristo através das suas ações. Então, esse foi o primeiro objetivo que esses irmãos vieram fazer. Então, mudou-se paradigmas, mudou-se forma de vivência, mudou-se maneiras comportamentais, mudou-se maneiras relacionais, a partir do momento que a doutrina espírita apareceu, né? Então, quem são esses Espíritos do Senhor? Nós temos alguns aqui para citar. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos em Prolegômenos, nós vamos ver lá João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, né, que é o coordenador dos demais, né, desse grupo, dessa pleiade de espírito de escola, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e por aí vai. Outros e outros e outros e outros e outros mais, né? Então são essas vozes que Jesus permitiu que viesse nos apresentar a mensagem fraterna, aprofundar aquilo que ele dissera há 2000 anos, né? Porque ele utilizava uma linguagem específica, obedecendo o desenvolvimento intelectual dos homens da época. Então esses irmãos vieram, no tempo predito, aprofundar naquela mensagem, na mensagem do Mestre Jesus. Por isso é que o caráter o que a gente vai encontrar no Evangelho
diz estritamente sobre o Novo Testamento, especificamente, né, aquilo que Jesus apresentou. Então, ele permitiu que os irmãos viessem para aprofundar de uma maneira bem clara a sua mensagem. Continua ainda, então, o Espírito de Verdade no prefácio, no parágrafo 2º. Eu lhes digo em verdade, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, né? Como eu disse no início da minha fala, que é o caráter da doutrina espírita. E aí continua ele. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que suas mãos tomem a lira, que suas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam de uma extremidade à outra do universo. Então, olha só, leia as mensagens contidas no Evangelho. Refletir sobre a leitura. Fazer aquela viagem interior, interna, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos leva ao autoconhecimento. A busca do meu eu verdadeiro, do meu eu profundo. Responder aquelas perguntas que sempre fazemos, né? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? Para onde eu vou quando eu vou desencarnar? Mas quando o Espírito de Verdade nos conclama a juntarmos a essas vozes, é como ele estivesse falando assim, olha, a partir do momento que você fez a leitura, ou que você estudou profundamente a mensagem, que você mudou a sua forma de agir, de pensar, a sua forma de ser, de se relacionar, e a partir dessa mudança você buscou a transformação, que é exatamente a aprendizagem, onde você passa a exemplificar aquilo que está contido no Evangelho, você vai se juntar a esse grupo, a encarnar, né, no nosso caso aqui encarnado, para que essa mensagem ela continue sempre a crescer, a expandir, alcançando um patamar maior e alcançando muito mais pessoas. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Então, isso aqui nós já temos uma ideia daquilo que nós vamos encontrar na leitura do Evangelho. Talvez alguém vai pensar assim, eu não vou nem ler, né? Porque vai ser difícil eu colocar isso em prática. A gente sabe que é difícil, né, gente? Isso não precisa ser colocado em prática numa, duas, em 3 encarnações. Uma hora nós temos que começar. Que seja agora, de uma forma devagar, né? Obedecendo os nossos limites, as nossas condições. Mas é interessante que nós comecemos a dar esse passo, nos tornando, né, futuramente, uma dessas vozes, auxiliando o Espírito de Verdade e esses irmãos que tanto trabalharam para nos trazer a mensagem, auxiliando-os nessa verdadeira divulgação. Porque a divulgação que nós fazemos da doutrina espírita não é pela nossa fala, mas é principalmente pelos nossos exemplos. Continuando, o Espírito de Verdade, no último parágrafo, ele fala assim: homens, irmãos a quem amamos, nós estamos ao seu lado. Amem-se uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e vocês poderão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é uma construção pessoal, é uma construção individual.
Como é que nós vamos desenvolver esse reino dos céus? Amando-nos, amando uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Essa foi a mensagem do Cristo. Quando ele veio aqui, a mensagem dele foi pautada no amor ao próximo. E ele exemplificou isso de todas as formas. E nós temos aqui, para exemplificar esse amor que ele teve para com todos nós, no seu momento último, antes de regressar ao mundo espiritual. Por tudo aquilo que nós fizemos com ele, por toda a agressão, por toda a violência que nós cometemos contra ele, um ser que veio pregar o amor e recebeu em troca a injustiça, ele teve a capacidade, né, de pedir a Deus que pudesse nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A gente tem um conceito de um amor maior do que o que o Cristo teve para conosco, e nós vamos encontrar isso em suas mensagens, seus ensinos aqui contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem se propõe a ler, eu diria, não digo ler, mas se propõe a estudar o Evangelho, faça a leitura do prefácio, faça a leitura, tenha a compreensão do prefácio, faça uma reflexão dessa mensagem que o Espírito de Verdade nos apresenta aqui no início dessa obra. E ao fazer a leitura ou estudo dessa obra, faça de uma forma direta, né? Não faça de forma aleatória, não. Até porque quando o livro ele fica viciado, porque ele vai ficando velho, né? A gente vai marcando aquelas páginas de uma forma inconsciente, quase sempre vamos abrir o livro, ele vai cair sempre na mesma mensagem. Então nós temos que ler com calma, com tranquilidade, né? Buscando sempre a compreensão daquela mensagem, contextualizando aquelas mensagens, trazendo aquelas mensagens para dentro de nós. E a partir daí fazendo aquela introspecção, fazendo aquela viagem interna, buscando a compreensão do que eu posso fazer a partir do momento que eu tomei conhecimento da luz, que eu tomei conhecimento dos ensinos, que eu tomei conhecimento da mensagem deixada pelo Cristo de Deus. Então que a gente faça isso, seja no culto do Evangelho, seja na abertura de uma reunião, seja reunião pública, seja privada, né? Pouco importa, mas é importante que esse livro ele tenha o estudo sequencial. Ah, mas quer dizer que eu não posso ler, perdão, eu não posso ler o livro de uma forma aleatória, no culto do Evangelho lá? Pode, nada contra, que isso, ninguém está aqui, né? Não há nada que a doutrina espírita proíba e diga claramente tem que ser assim, pronto e acabou. Né? Não é por aí. Quem achar melhor, quiser fazer aleatoriamente, sem problema nenhum. Mas nós damos essa ideia e essa sugestão exatamente para que se tenha uma sequência, né? Porque nós vamos encontrar aqui capítulos longos, como eu disse, capítulos enormes. Nós vamos encontrar capítulos complicados, como, por exemplo, o capítulo 23, que é estranha moral. Ou seja, se você ler um pedacinho de homem e não ter a complementação, depois vai ficar meio assim, sem saber o que, né? Sem entender o que você leu. Então, por isso a proposta do estudo sequencial. E começando, gente, abriu a capa, o que vem depois da capa, até o ponto final do último capítulo, capítulo 28, deve ser lido, tá? Nada tem que ser, deve passar em branco. Lê até o final, para que se tenha uma compreensão exata daquilo que Jesus nos apresentou. Tá bom, meus irmãos? Então, esse é o prefácio pequeno, né? Poucas palavras, mas com a gente poderia ficar aqui horas, né?
falando, mas como o tempo é um pouco curto, nós tentamos fazer se explicar o mínimo possível, né, e de uma forma clara e objetiva. Obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado à casa, né, o Grupo Espírita, Centro Espírita André Luiz, pela oportunidade bendita de divulgação da mensagem do Cristo. E, se Deus quiser, até a próxima, tá? Fiquem com Deus e boa noite.